Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. E atenção! Acaba de suicidar-se em seus aposentos no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. A comoção é uma comoção nacional que aconteceu depois com o suicídio dele, naquele 24 de agosto de 1954. Não houve as manifestações que aconteceram, por exemplo, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em São Paulo, com prédios com sedes da UDN sendo depredadas, as pessoas depredando embaixadas americanas. Não se chegou a isso, mas o fato é que houve uma comoção muito grande. Há registros de jornais como o Estado de Mato Grosso, Jornal A Cruz, e aí também mostra a importância e a influência que tinha Getúlio Vargas junto à Igreja Católica. O que aconteceu nesse período em Cuiabá, a gente percebeu, e aí vê pelos relatos desses jornais, que houve uma mobilização muito forte. Nós estávamos, Mato Grosso estava à véspera de uma eleição, haveria eleição para governador, renovação nas assembleias, nas câmaras, e é claro que o PSD iria, e utilizou isso nacionalmente, utilizou o suicídio, o PSD, tanto o PSD quanto o PTB, para jogar, impingir aos udenistas a culpa pela morte de Vargas. Isso aconteceu em praticamente todas as regiões do Brasil e aqui em Cuiabá não foi diferente, porque havia um desgaste muito grande de Getúlio Vargas. A morte dele virou o jogo. Quer dizer, Getúlio estava perdendo por 5-0, o jogo virou o jogo porque imediatamente as reações aconteceram, aquele desgaste foi superado e o que se percebeu foi a UDN ficou acuada diante da situação que jamais esperava que acontecesse, que foi a iniciativa dele de se suicidar. Mas em Cuiabá havia algumas situações diferenciadas. Ora, se Getúlio havia lavado as mãos na eleição em 50, não havia apoiado Felinto Miller, se de certa forma com essa atitude dele ele contribuiu para a eleição de Fernando Correia da Costa, da UDN, então não se pegava muito essa questão aqui de uma ferrenha oposição a Getúlio Vargas. Então, por mais que o PSD tentou ou tentasse impingir aos udenistas locais a culpa pela morte de Getúlio, o que se percebeu, ou pelo menos o resultado das urnas, isso não se deixou muito claro. Com campanha baseada na luta contra a corrupção e apoiada por forças conservadoras, é eleito com expressiva votação o mato-grossense Jânio da Silva Quadros. Após 15 anos de alternância no poder, PDS e PTB, a UDN chega ao poder, mas sem a maioria no Congresso. Foi a primeira cerimônia de posse de um presidente da nova capital, o Distrito Federal, Brasília. No mesmo dia, em cerimônia de posse realizada nas instalações da Assembleia Legislativa de Cuiabá e presidida pelo deputado Manuel de Oliveira Lima, é empossado o governador de Mato Grosso, o Dr. Fernando Correia da Costa, e seu vice, Dr. Garcia Neto. O governador Fernando Correia, no seu primeiro governo, em 1950, foi convocado pelo vice-presidente Café Filho e o Marechal Rondon a debater a criação de um parque indígena no Vale do Xingu. Fato interessante é que o Parque Nacional do Xingu veio a se tornar mais tarde realidade no seu segundo governo, em abril de 1961. Ato aprovado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
13 de março de 1964, João Goulart realiza um comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, com a participação de 200 mil pessoas. Assina um decreto que nacionaliza algumas refinarias de petróleo e desapropria terras improdutivas de grandes latifundiários e promete mudanças na educação. Uma semana depois, faz reunião com os sargentos das Forças Armadas que estavam organizados. No dia 31 de março de 1964, eclode a rebelião militar. Os tanques de guerra saem às ruas. Goulart é deposto. Jango Goulart, temendo uma guerra civil, decide se refugiar no Uruguai. Em 1964, um golpe militar instaura no país um governo ditatorial. As liberdades são abolidas e a censura se estende à política, aos meios de comunicação, à educação e às artes. No dia 11 de abril, é eleito pelo Congresso Nacional o presidente Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Felizmente, desse ato institucional, não foi cassado o mandato de nenhum deputado de nossa Assembleia. Marechal Castelo Branco marcou as eleições para governador do estado. A política de Mato Grosso que eu vivenciei teve muita participação feminina. Nós morávamos ali perto da Santa Casa, no bairro Mundel, e na época da política fazíamos bandeirola para enfeitar rua, quando os nossos candidatos eram vitoriosos. Na época, os dois partidos mais fortes eram o UDN, União Democrática Nacional, e o Partido Social Democrata. Pertencia ao PSD. E o assunto era tão arraigado que basta dizer que nem em velório ninguém do PSD não comparecia em massa no velório da pessoal da UDN. O cortejo fúnebre, pelas pessoas que passavam, sabíamos logo se morreu pessoa do PSD ou da UDN, porque não tinha essa de estar mudando de partido de uma hora para outra. Então, se nós perdemos a eleição, nós vamos aguentar 4 anos por baixo, como nós dizíamos, né? Nós íamos muito ao comício e naquele comício sempre a pessoa se manifestava, tinha as pessoas da UDN que ficavam escondidos lá pelo meio e quando o assunto que ele achava que não era verdadeiro se manifestava no meio do povo desmentindo aquilo, às vezes saía maior confusão, né? E fora disso, nós recebemos o candidato Pedro Cian, que era muito novo para a época, né? E tinha até uma música que chamava Saravá, seu Pedro, para benzer o Pedro Pedrocião, porque era novo, bonito, e fazia um sucesso. Também foi um governo alegre, bonito, e a pedra fundamental da UFMT foi lançada pelo Pedrocião. Apesar da ruptura democrática imposta pelo regime militar, a extinção dos partidos em 1965 e a criação bipartidária Arena e MDB nas eleições de 66 e 78 representou a consolidação do continuismo dos recursos políticos do PSD e UDN e pelas lideranças partidárias do Norte e do Sul. É eleito governador de Mato Grosso, Dr. Pedro Pedrocian, pelo PSD. É importante começar falando do governo Pedro Pedrocian, que é considerado pela maior parte dos autores, mesmo da elite política do Estado, como o primeiro governo da era moderna na política estadual. Por quê? Porque ele representou uma quebra de ciclo, né? Você teve uma eleição em 1965 com 2 candidatos, que eram tanto Pedro Pedrocian quanto Lúdio Coelho, 2 candidatos que nunca tinham tido voto popular até então, quer dizer, que não eram políticos tradicionais, não é? O Pedro Pedrocian tinha feito carreira na Noroeste do Brasil, na ferrovia, não é? Chegou a superintendente da Noroeste no período do governo João Goulart, 61 a 64, não é? Com o golpe militar ele acabou sendo afastado, ficou um pouco isolado, mas conquistou toda uma fama, toda uma projeção nas regiões que eram atendidas pela ferrovia Noroeste do Brasil. Ficava no sul do velho Mato Grosso, né, unificado, inteiro. Hoje Mato Grosso do Sul, a região de Três Lagoas, Campo Grande, Corumbá, Ponta Porã, enfim, nesse grande eixo aí ele se tornou um nome de projeção. E o Lúdio Coelho era ligado às famílias tradicionais lá da região sul de Mato Grosso, né?
ligados aos grandes pecuaristas da região. Então essa eleição do Pedro, ela significou uma quebra de ciclo, né? Aquela geração que veio do Estado Novo, né, acabou aí, politicamente. Nunca mais ela voltou para a chefia do Poder Executivo Estadual, que era composta pelo Filinto Miller, pelo João Ponce de Arruda, o próprio Fernando Corrêa da Costa, Arnaldo Estevão de Figueiredo, dentre outros nomes, né? Vou destacar aqui apenas os mais importantes. Então, o Pedro foi um governo muito difícil, muito confuso do ponto de vista político, porque pegou aquele começo do golpe militar, né, 65, 66, aquela consolidação e institucionalização do regime militar, né? Ele teve dificuldade de relacionamento com a Assembleia Legislativa. É importante, é um dos casos de que quase houve votação de impeachment, né? Chegou a haver a votação dando empate de 14 a 14, com o voto de Minerva de desempate na época do presidente da Assembleia, que era o deputado Emanuel Pinheiro. O Pedrocian toma muitas medidas renovadoras, trazendo pessoas jovens, dando oportunidade a técnicos, enfim, ele fugiu muito daquela tradicional degola que existia, né? Ganhava a UDN, todos que eram ligados ao PSD eram mandados embora e vice-versa. E ele não, ele manteve algumas pessoas de outros partidos e trouxe gente de fora, deu oportunidade aos jovens e com isso ele foi criando uma série de descontentamentos. Em abril de 1967, o presidente da República assina um ato demitindo o Pedro Pedrocian da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, a bem do serviço público, dizendo que, entre outros, que havia irregularidades as mais variadas. Há um movimento tenso muito grande, porque nessa época os processos eram feitos em segredo, em que as pessoas sofriam a penalidade sem ter, inclusive, o direito de defesa. E o Pedrocian passou por isso, como tantos outros brasileiros. Mas essa foi o mote que a UDN, nesse momento reunida na Arena 1, e eles entraram, então, com um processo junto ao Tribunal de Justiça, pedindo que fossem declarados nulos todos os atos do governador desde aquele decreto de demissão, desde a data daquele decreto. Veja bem, é um paradoxo, porque estavam agindo retroativamente. Quer dizer, ele havia sido diretor da Estrada de Ferro antes de ser governador. E o pedido feito ao tribunal era para que anulasse todos os atos dele por improbidade administrativa, inclusive depois de eleito governador. É claro que o tribunal mandou para o arquivo, dizendo que não havia fundamento para esse tipo de procedimento. Ele tinha sido demitido, e isso mesmo, depois de um ano já de tomado posse de governador, ele foi demitido do serviço público. No dia 18 de agosto, o deputado Castro Pinto vai à tribuna da Assembleia Legislativa com um duro discurso contra o governador e apresenta o anteprojeto de resolução assinado por mais 16 deputados, pedindo o impeachment. Dos 30 deputados que compunham a Assembleia Legislativa, 17, inclusive 3 que eram no PSD, estavam contra o governador. O governador entra com mandato de segurança preventivo no Tribunal de Justiça para discutir uma particularidade jurídica. Porque o artigo da Constituição que permitia isso estava sob júdice no Supremo Tribunal Federal, a pedido do próprio governador, meses antes. Esse mandato de segurança preventivo recebe uma liminar mandando sustar o processo em tramitação na Assembleia Legislativa. Quando chegou, no dia que ia ser julgado o impeachment, e chegou essa decisão do tribunal, criou a maior revolta na oposição. Então,
o presidente da Assembleia, naquela época, Emanuel Pinheiro, foi duramente questionado, o Tribunal de Justiça foi duramente atacado pelas forças de oposição, sob o argumento de que estava interferindo num procedimento interno que cabia ao Poder Legislativo, e aí a questão que se colocava ao presidente da Assembleia era o seguinte: obedecer ao que estava determinando o Poder Judiciário ou simplesmente dar autonomia ao Poder Legislativo para decidir por si próprio. O presidente decide que obedeceria à ordem do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, e daria prosseguimento ao processo. A oposição apresenta um projeto de resolução para discutir se o presidente poderia acatar ou não a decisão do Poder Judiciário. Quando é levado à votação, o presidente coloca em primeiro lugar o anteprojeto de resolução da oposição. Ou seja, o Poder Legislativo era autônomo e não poderia aceitar que a liminar sustasse o processo de impeachment. E o que ocorre? Ocorre que 14 votos são a favor e 14 contra. Portanto, foi derrotado o projeto da oposição e passa, então, a valer a decisão do Poder Judiciário, sustando o processo de impeachment. A Assembleia foi um palco importante nesse momento aí. Mas, no geral, foi um governo muito marcado por obras, tanto aqui, mas especialmente lá na região sul, né? Ele era egresso da região sul e ficou, a marca mesmo do governo dele ficaram sendo as duas universidades, né? Porque havia aquele embate entre quem seria a sede da Universidade Federal de Mato Grosso. Apenas 4 estados não tinham Universidade Federal até então, né? E aí havia aquele embate entre Cuiabá e Campo Grande. Então, no final, chegou-se a uma solução intermediária em que o Estado criaria uma universidade estadual lá em Campo Grande, que acabou sendo a UENT, né? Depois foi federalizada por ocasião da divisão, hoje é o FMS, e a União criaria uma universidade federal aqui, que é o UFMT. Então, uma das grandes marcas do governo Petrosian foi exatamente essa criação das duas universidades, uma aqui e outra lá na região sul, que hoje é o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso e Cuiabá passaram por um processo de crescimento e desenvolvimento econômico muito forte a partir da segunda metade da década de 1960. Foi uma coisa impressionante. De uma Cuiabá, principalmente, que ficou, depois da corrida do ouro, para cá, depois que esse ouro acabou, ficou bastante isolada do restante do Brasil, em que durante muito tempo a comunicação era mais feita e o comércio pela navegação na Bacia do Prata, e de repente, com os militares no poder, com a ideia de integração nacional, os militares tinham essa concepção de integrar para não entregar, começa um certo olhar diferente por parte do governo federal para esta região. É preciso colocar também que parte disso está com a capital federal em Brasília. Enquanto o Brasil ficou no litoral, capital no Rio de Janeiro, esta região, o Centro-Oeste, era pouco olhado. Com a capital em Brasília, começa uma maneira diferente do outro Brasil olhar para essa região. E aí chegam os militares ao poder, que qualquer um de nós somos contra a atuação deles na questão dos direitos humanos, das garantias individuais, mas na questão de integração nacional e para Mato Grosso, pegando a ressalva anterior, ocorreram fatos e coisas interessantes. E neste meio tempo, este é o ponto que eu queria chegar, os governantes de Mato Grosso do período, Pedro Petrosian, José Fragelli, Garcia Neto, Frederico Campos, 3 desses, Fragelli, Garcia e Frederico, foram nomeados, porque naquela época os governadores eram nomeados. Depois, Júlio Campos, Carlos Bezerra, Jaime Campos,
a Dante de Oliveira e até o último governador, Blairo Maggi, cada um tem sua parcela de contribuição a esse tal desenvolvimento de Mato Grosso e de Cuiabá. Mas o meu ponto para consideração é que eles atuaram mais levados e forçados pela circunstância e a conjuntura daquele momento do que outra coisa. Aí é que se vê como um ponto de vista da história é verdadeiro. Tem um ponto de vista na história que diz que não é o líder, não é o herói que faz o momento. É o momento que faz o líder ou o herói. O líder inteligente é aquele que entende o momento. Então eu acredito que aquela circunstância daquele Mato Grosso diferente, a sua integração ao Brasil, a ideia dos militares em conquistar a Amazônia pelo sul. Cuiabá passou a ser chamado de Portal da Amazônia. Porque, digamos, a conquista da Amazônia pelo norte, digamos que estava sendo feita desde 500 anos atrás. E essa conquista dessa Amazônia, me permita dizer, mais seca pelo sul, ainda não estava sendo feita. E aí veio essa questão dos militares para essa integração. Em cima disso, os governantes foram levados a fazerem coisas na administração que, durante muito tempo, não havia sido feito em Mato Grosso, não havia sido feito em Cuiabá. Somente em 1972 foi construída a primeira sede da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e também um novo obelisco de mármore sobre o marco do Centro Geodésico da América do Sul, instalado em 1909 pela Comissão Rondon. A edificação recebeu o nome de Palácio Filinto Miller. Durante 34 anos foi o palco dos parlamentares, ganhando inúmeras ampliações e melhorias. O Marco Geodésico da América do Sul, ele tem a sua história a partir dos anais da história de Mato Grosso, quando Barbosa de Sá, o primeiro escritor aqui de Cuiabá, ele escrevia justamente o texto que dizia: a vila de Cuiabá acha-se situada no centro do continente americano, exatamente a 750 léguas do lado ocidental e 750 léguas do lado oriental, até a costa do Oceano Atlântico. Então, desde esse período, já se tinha a noção da centralidade de Cuiabá como o centro do continente. A partir de 1909, a Comissão Rondon esteve aqui em Cuiabá para iniciar a instalação das linhas telegráficas. E nesse momento, a Comissão Rondon resolveu determinar esse ponto geodésico. E, por coincidência, caiu justamente onde é o Campo do Urique, onde hoje é a Praça Moreira Cabral. Ali foi instalado o ponto determinado pela latitude de 15 graus, 35 minutos e 56 segundos ao sul da linha do Equador. E a longitude, 56 graus, 6 minutos e 5 segundos a oeste do meridiano de Greenwich. E esse momento, Rondon manda fazer uma pirâmide justamente para fazer o marco do Centro Geodésico. Foi construído através de um artesão chamado Júlio Caetano. Nesse período foi fotografado esse marco e até hoje está exposto no local. Após essa determinação, em 1972, aproximadamente, a Diretoria do Serviço Geográfico do Exército, em se fazendo o primeiro levantamento aerofotogramétrico aqui de Cuiabá, colocou simbolicamente no local o Centro Geodésico da América do Sul. Então foi publicado pelas normas do DSG, pelas normas cartográficas, o Centro Geodésico da América do Sul em Cuiabá. Na folha justamente determinada SD21ZCV2, a folha topográfica do Serviço Geográfico do Exército. Desde esse período, então, foi-se reconhecidamente o ponto geodésico reconhecido pelo Serviço Geográfico do Exército. Mais tarde, foi considerado através da lei número 241 do ano de 72, colocado como centro da bandeira de Cuiabá, o Centro Geodésico da América do Sul. E desde esse período, então,
considerou-se esse marco como sendo um dos patrimônios históricos de Cuiabá. Mais tarde, ainda no final do ano de 70, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, instalou em Cuiabá a terceira estação de rastreamento de satélite e considerou Cuiabá como o centro da América do Sul. E foi montada em Cuiabá uma antena de rastreamento de satélite, Landsat, para colher todas as imagens do satélite para ser mandado para Cachoeira Paulista. Então, Cuiabá ficou sendo considerado pelo INPE como o centro da América do Sul. E todos esses elementos são justamente fatores que veio considerar a veracidade do nosso ponto geodésico. O primeiro eleito pela Assembleia Legislativa nesse ciclo aqui foi José Manuel Fontanilhas Fragelli, que veio como que um pacificador, né? Alguém com perfil mais para dar unidade, para unificar as duas alas da Arena. Porque a Arena foi formada, mas ela acabou internalizando as duas grandes alas da política mato-grossense, que era o ex-PSD e a ex-UDN. Então você tinha a Arena 1, que agrupava a ex-UDN, e a Arena 2, que agrupava o ex-PSD. Apenas uma parte da UDN e o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que ficou no MDB, que era minoritário aqui no estado, especialmente aqui na região norte, né? O PTB tinha mais força lá na região sul. Então o Fragelli estava há 10 anos sem mandato. Nunca deixou a militância política, mas estava há 10 anos sem mandato, desde que ele tinha sido deputado federal até 1959. Foi um governo muito marcado por obras também. Por quê? Como eu falei, o Pedro tinha sido o último governador eleito, então ele dificilmente alguém suplantaria, porque quando você tem uma eleição a cada 4 anos, né, o eleitorado se renova, dá nova legitimidade para outros governantes, né? Quando você entra num período autoritário, isso fica mais difícil. Então o Fragelli tinha o desafio de, primeiro, reformar o Estado, que veio numa situação de crise financeira muito forte, quer dizer, o Petrocian foi um governador muito realizador, com muitas obras de destaque, só que a situação financeira do Estado ficou muito debilitada, especialmente algumas empresas estatais, como a CEMAT, o próprio BEMAT, estavam em situação muito complicada. Então, o Fragelli ele teve esse papel de reformar o Estado, de fazer um ajuste fiscal importante, e acabou conseguindo fazer obras importantes também aqui, no norte especialmente, e lá na região sul também. Dr. José Fragelli, governador de Mato Grosso, na época já o senhor de idade e tudo mais, sempre teve a consciência de que não se faria política em Mato Grosso sem que houvesse a agregação de todo o Mato Grosso. Por que eu estou falando isso? Que Fragelli, quando assumiu o governo, ainda nomeado, vinha com aquela pecha de que era um divisionista. E o mato-grossense aqui do norte ainda olhava para o Dr. Fragelli com desconfiança. Pois bem, Dr. Fragelli, dentre os governantes desse período todo, da década de 70 para cá, juntando-se a Pedro Pedrocian, que foi o primeiro que quebrou realmente o paradigma, que foi o primeiro que ousou em relação à administração, José Fragelli, da sua continuidade, veio e deu a Mato Grosso, ainda como um todo, especificamente para Cuiabá, um centro político-administrativo, quer dizer, enxergando a necessidade da cidade crescer para uma nova área, que deu a Cuiabá o Verdão e que não tinha nada a ver disso que se conversa, que é porque Campo Grande tinha um estado e Cuiabá precisava. Não. Também era parte de uma estratégia de se puxar a cidade, assim como se fez em relação ao CPA, de se puxar a cidade em direção ao bairro Verdão. E se não fosse a presença do estádio ali, nós não teríamos hoje metade das coisas que existem hoje em relação ao bairro Verdão. O Colégio Presidente Médici
também, que ainda hoje é o maior colégio da rede estadual, também foi inaugurado na época do governo Fragelli. Né? A linha de transmissão que vinha de Goiás, de Cachoeira Dourada, foi inaugurada em Rondonópolis, ainda no governo Fragelli. Foi a primeira vez que o Estado teve transmissão de energia de fora, até então era só geração local. Então, houve obras importantes, lá no Sul também, linha de transmissão para Corumbá, para Dourados, etc. Não é? Então, ele foi um governo marcado por uma tranquilidade maior, foi o governo mais tranquilo desse período do regime militar, né? Até porque pegou aquele período mais duro, mais fechado, que era quando o presidente Médici estava na presidência da República. Ele ficou marcado por obras importantes aqui em todo o estado, mas especialmente aqui na região norte. Ele ainda hoje é mais lembrado aqui na região norte do que lá no sul, embora ele de origem seja nascido em Corumbá e tenha feito carreira política em Aquidauana e Campo Grande.